a você que está aqui conosco e você que está aí também online, que Deus te abençoe. Aperte o cinto aí, porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas aqui em nome de Jesus. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, e vamos ler aqui 3 versículos da palavra de Deus. Verso 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfurecia-se no seu coração e rilhava os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. Verso 56, vamos ler juntos, por gentileza, no 3. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Pai querido, nessa noite nós abrimos nossos corações para receber a Tua palavra no nome de Jesus. Queridos, o tema dessa palavra hoje é movidos pela paixão em servir o Senhor Jesus. Agora, tratando-se de servir o Senhor Jesus, Estevão serve como um referencial. A vida dele, o testemunho dele, o exemplo dele é um referencial, é um desafio para nós. Quando você estuda Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7, você vai perceber que a partir do momento que Estevão foi convocado para ajudar a servir as mesas, até ele ser morto, não demorou muito tempo, mas naquele pouco tempo ele fez grandes coisas. Agora, Estevão é conhecido na Bíblia como o diácono que se tornou o primeiro mártir da igreja. Ele morreu por Jesus. Ele passou tantas situações difíceis, mas ele não desistiu. Ele foi fiel até a morte, e com certeza ele recebeu a coroa da vida. Agora, como que ele conseguiu tudo isso? Como que ele conseguiu em pouco tempo tudo isso? Diga comigo, ele era movido por uma paixão intensa. Ele era incendiado por Deus. O que significa paixão? E eu fui buscar no dicionário a definição e é o seguinte: é um sentimento, entusiasmo, amor tão intenso e profundo que ofusca a razão, que possui a capacidade de alterar o comportamento. A paixão por Jesus de Estevão alterou o comportamento dele. Ele que outrora, talvez, quem sabe, era de um jeito, tudo mudou na vida dele quando ele passou a seguir o Senhor Jesus. A paixão é qualquer coisa que você não pode viver sem ela, disse o escritor Mike Murdock. John Maxwell, um grande escritor e pastor, ele disse o seguinte: você se deu conta da diferença que a paixão faz? Ele disse: você conhece algum sucesso conquistado sem paixão? Algum grande empreendedor que não seja movido por entusiasmo? Ele disse: a paixão abre portas para conquistas e realizações. A paixão gera compromisso. A paixão traz perseverança. É como uma onda que nos impele para a frente. Ele disse que as pessoas movidas pela paixão gostam tanto da subida quanto de atingir o topo. Um outro grande homem de Deus chamado Kennedy Hildebrand, ele disse o seguinte: pessoas nobres são movidas por propósitos dinâmicos. Os menos nobres sobrevivem por desejos e inclinações. Ele disse que o sucesso brilhante na vida de alguém é resultado
resultado do fogo no interior. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: o sucesso que você terá em todas as áreas na sua vida é resultado do fogo, da paixão que você carrega. Amém, queridos? Agora, a paixão torna possível o impossível. Na última Olimpíadas, eu estava assistindo várias competições, naquele período da pandemia, e eu gostei de assistir aquela competição que aquele atleta brasileiro conquistou a medalha olímpica na canoagem, C1 1000. Ezaquias Queiroz, aquele moço lá do Nordeste, lá da Bahia, ele dizia algo, ele ficava repetindo algo, ele dizia assim: eu só volto para o Brasil com uma medalha no peito, no pescoço. Ele dizia mais: se eu não pensar em medalha, se eu não falar sobre medalha, se eu não trabalhar para conquistar a medalha, eu vou pensar em quê? Diga paixão. Diga paixão. Paixão torna possível o impossível. E a Bíblia diz no livro de Romanos 12:11, olha só o que a Bíblia diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quem está servindo ao Senhor aqui? Levante sua mão, só para me ver. Quem está servindo ao Senhor? E a Bíblia vai dar uma receita aqui. Paulo está dando uma pequena receita de como eu e você devemos servir ao Senhor. Devemos seguir ao Senhor. Ele disse: olha, não é de qualquer jeito. Vamos ler mais uma vez. No zelo não sejais remissos, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Quando eu olho para os Salmos, Salmo 63, verso 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. E no Salmo 42, verso 1 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ei, a tua alma está suspirando por Ele, pela pessoa dEle, pela presença dEle. Ei, o Senhor está levantando uma geração de apaixonados por Ele. Tem alguém aqui que faz parte dessa geração de homens e mulheres apaixonados por Jesus? Aleluia! Ouça com carinho. Para que nós possamos servir ao Senhor com muita paixão, algumas medidas devem ser tomadas. Temos que tomar algumas medidas aqui. A primeira delas é o seguinte: precisamos identificar os inimigos da paixão. E na hora que você identificar, você tem que vencê-los. Amém, queridos? Então vamos ver aqui, tem tantos inimigos da paixão, tem tantas coisas que tenta bloquear, impedir o teu avanço, a tua intensidade, o teu entusiasmo, a sua pegada. Tem tanta coisa que luta para atrapalhar o teu desenvolvimento espiritual. Tem tantas coisas, mas eu quero só falar de dois aqui. Diga assim, a primeira é o seguinte, diga mesmice. Mais alto, mesmice. O que é isso, pastor Cândido? Mesmice é a condição que se mantém sem alterações, igual à ausência de mudanças. Já viu aquela pessoa, conhece alguém? Eu conheço pessoas, irmãos, passam dias, semanas, meses e anos, décadas, e a pessoa continua do mesmo jeito, não evoluiu.
tinha atitudes erradas e continua com as mesmas atitudes envelhecidas. Não mudou, não avançou, não desenvolveu. E isso bloqueia a pegada, o fogo, a intensidade. Então precisamos identificar esse adversário por nome mesmice e vencer esse adversário no nome de Jesus. Irmãos, alguém que é movido pela paixão começa a se destacar, e o que vive na mesmice passa a criticar. Conhece alguém assim? Alguém que é movido pela paixão, ele chega, ele vai, ele se envolve, ele participa, ele ajuda, ele contribui, ele se empenha. E quem vive na mesmice começa a olhar com um olhar crítico. Começa a olhar para aquela pessoa apaixonada com um olhar diferente. Ei! Precisamos superar esse adversário perigoso chamado mesmice. Deus quer que você cresça, que você desenvolva, que você avance, que você tenha no seu coração, como já lemos o texto de Romanos 12:11, fervor e intensidade. E alguém disse o seguinte, olha essa frase aqui que alguém falou: se eu não mudar a minha rotina hoje, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. Olha essa outra frase. Quem você é diariamente é quem você será no futuro. Se você vive uma vida devagar, quase parando, é assim que você vai ser amanhã. Mas eu quero declarar que isso não tem nada a ver com você, porque eu sei que você já é intenso por Jesus, mas a partir de hoje, você vai viver, você vai ser ainda mais intenso por Jesus. Você crê nisso? Agora, outro inimigo perigoso, precisamos vencê-lo, é a indiferença, é a falta de interesse, de atenção, de cuidado, é aquela pessoa que sempre faz descaso das coisas de Deus e vive num estado de tranquilidade. Quando Jesus foi falar sobre esse assunto, no livro de Mateus 13:15, ele diz assim, porque o coração desse povo está endurecido, de mau agrado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração e se converta e seja por mim curado. O indiferente, ele diz assim, tô nem aí. O indiferente diz assim, você sabe contar? E a pessoa responde, sei. E o indiferente diz, então não conte comigo. Irmãos, Júlio César Oliveira disse uma frase que é muito forte. Ele diz, não há frio tão intenso e congelante quanto o da indiferença. Agora, Estevão, ele detectou esses inimigos, ele venceu esses inimigos e ele viveu intensamente para Jesus. Amém? Outra medida importante que eu e você precisamos ter é tenha em você as marcas, as qualidades para ser movido pela paixão. Vamos ler comigo Atos 6:3, diz assim: mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, diga boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração no ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo.
Filipe, Próclo, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Agora, perceba que estava havendo uma situação meio complicada lá na igreja, porque quando a igreja cresce, os problemas crescem também. Não foi diferente lá na igreja primitiva. A igreja cresceu e aumentaram os problemas. E os apóstolos reuniram e falaram assim: como é que nós vamos resolver esse problema? Não dá para a gente parar o ministério da palavra, o ministério da oração e servir as mesas, apesar de que é muito importante também. Aí eles tiveram uma ideia: vamos escolher 7 homens para fazer esse serviço, para servir as mesas, porque algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Estava tendo um problema ali na distribuição dos alimentos. E aí eles disseram assim: ok, vamos escolher então. E aí eles vão dar algumas características, algumas marcas, algumas qualidades desses diáconos. E é interessante que ele começa assim: homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, e de fé, e de sabedoria. Aí eu estava perguntando para o Espírito Santo: Espírito Santo, por que está nessa ordem isso aqui? Será que não deveria ser homens cheios do Espírito Santo primeiro? Aí ele disse: olha, está nessa ordem, porque, irmãos, naquela época, naquele momento que a igreja estava vivendo, estava muito fácil encontrar alguém cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, lá em Atos capítulo 3, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, todos, diga todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então não estava difícil encontrar alguém cheio do Espírito Santo. Se eu fosse perguntar alguém aqui, se eu fosse perguntar hoje, agora aqui, quem está cheio do Espírito Santo, levante a mão, dê glória a Deus. Não é difícil encontrar alguém cheio do Espírito Santo. Agora, alguém de boa reputação, de bom testemunho, isso significa que Estevão tinha uma vida coerente dentro e fora da igreja. Olhe para cá. Eu imagino que quando a ordem foi dada: olha, encontre 7 homens de boa reputação. Eu imagino que alguém chegou e disse assim: ó, reuniu ali um grupo de irmãos, e eles foram então procurar 7 homens com essas características. E eu imagino que alguém chegou assim: olha, tem um rapaz ali, por nome, vou dar aqui alguns nomes, eu vou dar aqui aleatoriamente, mas se for seu nome, não pense que eu estou pensando em você, tá bom? Com certeza alguém disse assim: olha, tem o João da Silva ali. Então vamos lá, boa reputação, cheio do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele é também cheio de sabedoria. E a reputação e o testemunho dele? O testemunho dele, ó, está devagar, quase parando. Ele briga com a esposa, ele maltrata os filhos, ele é um mau funcionário, ele dá péssimo exemplo lá na rua que ele mora. Boa reputação não. Aí chegaram com outro, eu imagino que fizeram uma pesquisa até que encontraram um. E alguém chegou e disse assim: olha, tem um rapaz ali por nome Estevão. E olha, nós já levantamos lá. Como é que os meninos falam aqui quando fazem uma pesquisa sobre a vida do outro? Capivara. Puxaram ali a ficha, puxaram ali a capivara, e sabe o que descobriram? Esse sim, esse é de boa reputação. É por isso que Estevão, segundo a minha opinião, aparece na lista aqui. E, primeiramente, elegeram Estevão. Ele não somente era cheio do Espírito e de fé, mas ele era de boa reputação, de bom testemunho. E eu estava pensando sobre isso, irmãos.
E algo que eu aprendi muito tempo com os meus líderes foi o seguinte: a base da vida da igreja é o testemunho dos membros. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: a base da vida da igreja é o testemunho dos membros. As pessoas que compõem a igreja determinam o perfil de uma igreja local. E eu vou ler rapidamente uma lista para você aqui. Olha só: pessoas avivadas formam uma igreja avivada. Pessoas frias, igreja fria. Pessoas curadas, igreja saudável. Pessoas feridas, igreja doente. Pessoas intrépidas, igreja ousada. Pessoas medrosas, igreja tímida. Pessoas sérias, igreja respeitada. Pessoas não confiáveis, igreja não admirada. Pessoas generosas, igreja próspera. Pessoas mesquinhas, igreja pobre. Pessoas alegres, igreja contagiante. Por isso que essa igreja é uma igreja contagiante, porque os membros dessa igreja são pessoas alegres. Por isso que essa igreja é uma igreja respeitada, porque os membros dessa igreja são pessoas sérias em servir a Deus, dão um bom testemunho. Se isso é verdade, diga amém, Jesus. Agora, se os membros se acham incapazes ou incapazes, a igreja é incapaz. Mas se os membros são como eu, que dizem assim: eu posso, então aquela igreja pode. E a Bíblia diz que tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Amém, queridos? Como é que está a sua reputação, o seu testemunho, o seu exemplo? Tudo certinho? Tudo legal? Agora, em segundo lugar, os apóstolos falaram assim: escolham homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Diga cheio. Mais uma vez, cheio. Não só cheio do Espírito Santo, mas também cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio do poder. Irmãos, Estevão era cheio, não só do Espírito Santo, mas de sabedoria, de fé, de graça e de poder. Se você estudar o capítulo 6 e o capítulo 7, você vai ver repetidas vezes essa frase: e Estevão cheio disso, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio do poder, cheio da graça. Para você ser marcado e cheio de algo sobrenatural, você precisa se esvaziar das coisas carnais, mundanas e diabólicas. Você sabia disso? Que um dia foi alguém para a igreja, um casal assim, top, o seu Ananias e a dona Safira. Seu Ananias chegou primeiro, alguma coisa aconteceu, talvez ela precisou ir lá no shopping, passar lá no salão top de Jerusalém, e ela atrasou para o culto. Mas eles foram para a igreja cheios. Mas sabe de quê, irmãos? Cheio do espírito maligno. A Bíblia diz que Pedro falou: porque Satanás encheu o teu coração para mentir para o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa: você quer ser cheio do Espírito Santo? Cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de poder? Se é verdade isso, vai levantando a mão. Você quer ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria? Amém? Tem que se esvaziar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Às vezes a pessoa está cheia de si, cheia de soberba, cheia de prepotência, cheia de mentira.
Então, o Estevão era cheio. Agora, quem é marcado pela paixão por Jesus tem resultados permanentes e sobrenatural. Terceira medida que nós precisamos entender e tomar é o seguinte: a paixão sempre traz resultados surpreendentes. Eu e você precisamos estar sempre preparados para esses resultados, para esses momentos. Estevão e os demais estavam preparados, por isso que ele foi escolhido. Vamos ver aqui alguns resultados da paixão por Jesus na vida do Estevão. Em primeiro lugar, ele foi escolhido para servir as mesas. Escolhe o Estevão, o cara é top. Como diz o pastor Jackson, o cara é faixa preta. Escolhe o Estevão, ele é bom demais, ele dá testemunho bom, ele é cheio do Espírito Santo. Então escolha o Estevão. E ele foi escolhido para servir as mesas. Em segundo lugar, a paixão, quem é apaixonado por Jesus não fica na zona de conforto, a pessoa logo se destaca. Atos 6,8 diz: Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, olha aqui para mim. Ele foi escolhido para servir as mesas, só que ele era tão apaixonado por Jesus, que ele fazia o trabalho dele com muita excelência, com muita eficiência, e aí sobrava muito tempo para ele fluir nos milagres. Sabe o que eu aprendo com isso? Alguém que é apaixonado por Jesus como você e eu, o serviço que você foi delegado para fazer não vai impedir você de fazer algo muito maior. Você nunca vai ficar ali acomodado, não vai ficar na zona de conforto. A pessoa que é apaixonada por Jesus se destaca, ela vai além, ela faz algo ainda maior. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Então faça o que você tem que fazer, faça bem feito, porque Deus vai te levar a lugares mais altos. Amém? Eu estou servindo a Jesus Cristo, já vai fazer 35 anos. Meu Deus, o tempo passa rápido. Um dia desse eu era um piazão de 16 anos, e agora já estou com 5.0, meu Deus. Irmãos, olha só, nesses 35 anos servindo a Jesus, já passei por tantas dificuldades, tanto na vida pessoal, na saúde, como no ministério. Já tive momentos muito assim maravilhosos, mas momentos de muitos desafios. Mas algo que eu aprendi lá no começo da minha vida cristã, a pessoa que me aconselhava dizia assim: olha, Jesus é tudo. A gente sabe que Jesus é tudo. Quem sabe que Jesus é tudo? Mas Ele é tudo para você? Ele tem sido tudo para você? Eu aprendi que Jesus está esperando por mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus falando, eu entrarei. Irmãos, a paixão faz você avançar ainda mais, faz você não ficar na zona de conforto. A paixão faz você ter experiências sobrenatural. Estevão teve uma experiência sobrenatural que eu admiro. Como eu gostaria de ter aquela experiência. Vamos ver essa experiência dele. Olha só, Atos 6,15. Estevão estava lá no Sinédrio,
Era o lugar onde todos os sacerdotes reuniam para julgar as pessoas. Tinha tanta gente ali naquele sinédrio. E tinha um grupo lá que foi contratado para inventar mentiras e calúnias contra Estevão. E um falava daqui, é porque ele está dizendo isso, é porque ele está falando que esse Jesus vai ressuscitar, e vai derrubar o templo, e vai reconstruir. Era tanta calúnia contra Estevão, e todo mundo estava ali olhando firme para Estevão. De repente, irmãos, olha só o que diz: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto, como se fosse rosto de quê? Tem alguém acompanhando o texto aí? Como se fosse rosto de anjo. Olhe para cá. Como é que está teu rosto aí? Às vezes a gente brinca, né? Quando a gente olha para uma criança pequena, oh, que lindinho, que anjinho, tem um rosto de anjo tão legalzinho, tão bonitinho. Mas Estevão, as pessoas olharam para ele e viram um rosto de anjo. Muitas vezes a gente está com um rosto de desespero. Alguém chegou comigo e disse assim: pastor, o que está acontecendo contigo? Por quê? Parece que você está tão abatido, teu rosto está dizendo isso, tão cansado. Todos eles olharam para Estevão e viram o rosto de anjo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que apesar das críticas, das calúnias, das ofensas, Estevão estava totalmente confiante no Senhor. Por isso que ele podia ali ser de boa, né? Todo mundo ali falando contra ele, e ele na maior tranquilidade, transmitindo paz, transmitindo firmeza e confiança no Senhor. O rosto brilhava. Quem é apaixonado por Jesus tem experiência sobrenatural. Tem mais. Quem é apaixonado por Jesus tem ousadia para expor as Escrituras com muita sabedoria, com muita graça. Se você ler o capítulo 7 de Atos, é um sermão do Estevão, irmãos. É o sermão que tem maior citações do Velho Testamento. Ele começa com Abraão, ele fala do Isaac, do Jacó, de José, de Moisés, e ele vai falando até chegar em Jesus Cristo. Agora, por que ele sabia tudo? E olha, irmãos, ele foi pego de surpresa. Ele não estava com o esboço, ele não tinha um iPhone, um iPad, não. Ele não teve tempo para preparar nada, foi na hora. Muitas vezes a gente diz assim: não, pastor, olha, tem que me avisar muito antes, para me preparar. O Estevão não teve tempo. E ele falou a Bíblia toda. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha palavra no coração dele, porque ele era cheio da palavra, ele conhecia a palavra, ele decorou a palavra, ele estudou a palavra. E quando alguém lê, estuda, memoriza a palavra, quando for preciso, vai sair da boca dele a palavra. E ele pregou com tanta ousadia. Ele também foi surpreendido com uma visão do céu. Olha só, verso 55 do capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava lá à sua direita. Irmãos, quem é apaixonado por Jesus tem visão do céu, tem visão, tem experiência sobrenatural. Estevão viu o céu aberto, e olha, ele estava no sinédrio, ele não estava no ar livre, tinha um teto, mas ele olha e vê o céu aberto. O céu sempre se abrirá para quem é apaixonado por Jesus. E por fim,
No final, ele não desistiu, mas conseguiu fazer tudo o que Jesus fez. Se você ler o final do capítulo 7, ele entrega tudo nas mãos do Senhor. Ele perdoa aquelas pessoas que estavam ali com as pedras nas mãos. E eu quero concluir dizendo: se Estevão entrasse aqui agora, e ele tem exatamente 6 minutos para dar um conselho para nós, ele vai dizer o seguinte, eu acredito que ele diria o seguinte: identifique e elimine tudo que é ameaça à sua paixão por Jesus. Você tem que estar livre para avançar. Segundo conselho que ele diria: cuide do seu testemunho pessoal, pois é uma chave para ser escolhido para a obra de Deus. Ah, mas ninguém me chama, ninguém me convida, ninguém me fala, eu quero fazer, mas o testemunho é péssimo. Para ser chamado para a obra tem que dar um bom testemunho. Terceiro conselho que ele diria: seja sempre cheio do Espírito Santo, pois do começo ao fim e em tudo você precisa dele. Eu vou voltar para cá, para esse ponto, para esse conselho. Outro conselho que ele diria: faça com diligência o seu serviço, pois é um trampolim para obras maiores. Provérbios 22, 29 diz: vês um homem perito em sua obra, perante reis será posto. E o último conselho que ele diria: não desista, mesmo enfrentando calúnias, acusações falsas, muitas pedradas e até a morte. Nosso grande amor, a razão da nossa paixão, está sempre de pé, vendo tudo, observando tudo e esperando por você. E sabe quem é o nome dele? Sabe qual é o nome dele? Sabe quem é ele? O nome dele? O nome dele é... Mais uma vez, o nome dele é... Jesus. O Estevão diria, aliás, ele disse no verso 56, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Como é que está a sua paixão por Jesus? Como vai o nível de intensidade? Você se considera uma pessoa intensa? Irmãos, olha, quando eu tenho tempo, eu e minha filha, a gente gosta de assistir um joguinho do Flamengo, e eu gosto de ver os torcedores vibrando e pulando. Então, quando o nosso atacante Gabigol faz um gol, meu Deus, o estádio todo vibra. É muita intensidade, é muita paixão por um jogo de futebol. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, nós estamos servindo a Jesus. Nós estamos servindo a Jesus, e não tem que ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito. Eu quero desafiar você para hoje você mudar a maneira como você estava servindo a Deus. Muitas vezes a gente serve melhor, não é que tem que ser diferente, mas às vezes a gente prioriza as coisas dessa vida para servir essa vida, mas às vezes a gente serve a Deus de qualquer jeito. Às vezes a gente prioriza o alimento, o trabalho e deixa Deus em último lugar. Como é que você está servindo ao Senhor? Estou com 35 anos servindo ao Senhor. E se você puxar a minha capivara, a minha ficha, a minha história, eu nunca desviei. Já passei por tantas lutas, mas sempre intenso, sempre apaixonado por Jesus e pela minha mulher, aleluia, e pela minha filha.
sempre consagrado, sempre dedicado. Alguém disse assim: pastor, você vai morrer aqui em Curitiba. Eu digo: só se for por Jesus. Mas desistir eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. O Senhor é comigo. Meu líder disse assim: Canté, você é raçudo, você vai vencer. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Sirva ao Senhor com intensidade. Ei, é hora da gente vencer o tradicionalismo, a religiosidade, a mesmice, a indiferença, e servir ao Senhor com muita paixão. Quem está me entendendo aqui? Ei, é você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela: é você que determina o nível de paixão. Tem uma canção antiga que nós cantamos assim, que diz assim, ó: estou seguindo. Vai. Estou seguindo a Jesus Cristo. Oh, meu Deus! Atrás não volto mais. Ei, nós não podemos seguir a Jesus olhando para trás, com saudade do mundo, do Egito. Você tem que seguir a Jesus, indo em frente, com muita paixão. Aleluia. Só quem é apaixonado por Jesus vai dar o maior brado de vitória, de júbilo nessa noite. Serviu para ensaio, porque quem é apaixonado, meu irmão, se coloca de pé, faz barulho. 1, 2, 3 e faz barulho para Jesus. Aleluia. Eu quero concluir